Oiê, Giovana Julião aqui, bem-vindos ao Estúdio Lemon. Hoje o vídeo é de desenho. Vamos desenhar um vaso de flores do começo ao fim, desde os primeiros traços até a finalização da pintura. Eu vou desenhar usando o Procreate, mas você pode usar o material de arte que você quiser. O importante é que você se desafie a fazer. É um desenho muito simples, muito gostoso. Para quem já desenha, ele é bom para destravar a criatividade. Para quem nunca desenhou, eu tenho certeza que você vai fazer um vaso bem lindo e eu vou querer que você me marque lá no Instagram para eu poder ver como é que ficou. Vamos começar? Antes de começar, os pincéis do Lemon estão disponíveis no link aqui na descrição. Eu começo esse desenho criando formas bem simples. Um quadrado para o vaso, os círculos que vão demarcar onde vão as flores, o espaço onde vai estar o meu buquê, o meu arranjo de flores. A ideia aqui é não se preocupar com perfeição agora. Nós só estamos montando a base do desenho. Estamos colocando as coisas em seu devido lugar, vendo direitinho o tamanho do desenho no espaço que nós temos para desenhar, para só depois começar a fazer o rascunho. Então essa é a base do desenho e nós estamos apenas colocando as coisas em seu devido lugar. Depois que você começa a partir das formas geométricas, e se você ainda não viu, tem um vídeo aqui de desenhando rostinhos de forma simples, que é para você justamente desenvolver esse jeito de desenhar a partir das formas geométricas. É só aí que a gente vai começar a criar o corpo do desenho. Então, abaular as pontas para fazer o movimento do vaso, criar as primeiras formas que vão dar a intenção do 3D, que é colocar esse círculo em cima na boca do vaso, e depois alguns ajustes que vão servir como guias para desenhar as flores de uma forma muito fácil. E o que vale falar aqui, muito legal, é o seguinte: quanto mais a gente cuida da estrutura do desenho, ela toma um pouco mais de tempo, ela nem sempre é a parte mais legal, e aos poucos você vai aprimorando e vai desenvolvendo uma forma de deixar essa parte um pouco mais fácil e simples de fazer. Mas essa parte é super importante porque é a estrutura do seu desenho. E quanto mais você se dedicar a ela, menos problemas você vai ter lá na frente na hora de continuar o seu desenho, a sua ilustração. Então, você já vai prevenindo vários erros que você pode chegar às vezes na frente e falar: puxa, isso aqui não ficou bom, não tá bem alinhado. Então é nessa hora que você deve se dedicar a explorar e descobrir a melhor forma de fazer a sua estrutura de desenho. Eu tô colocando marcações para ver onde vão as pétalas, pequenos círculos dentro de círculos para saber onde vão onde serão os miolos da minha flor. Então é algo que você pode começar fazendo como eu, mas de repente aos poucos você vai descobrindo como é a sua melhor forma de fazer essa estrutura de desenho. Não tem uma receita muito pronta para isso não. Agora sim, depois de colocar todas as formas geométricas ali, todos os meus pontos para eu entender o que eu tenho que fazer por cima daquela estrutura que eu montei, o espaço, né, que eu tenho, agora sim eu vou começar a contornar os traços de uma forma solta e divertida. Aqui eu já começo a dar forma para as pétalas, para as folhas, e vou deixando o vaso com uma carinha cada vez mais simpática, de acordo com aquilo que eu quero, né? Com o vaso que eu estou bolando aqui de cabeça, mas você pode inclusive usar uma referência com ideias de formas para você poder fazer o seu vaso.
proposta desse desenho é que seja realmente um desenho visualmente simples, né? Mais gráfico, como a gente fala. E aí eu vou usar os pincéis do Lemon, que tem textura, para poder acrescentar textura e dar um toque aí um pouco mais orgânico, né? Natural na hora da pintura. Mas por enquanto, linhas simples, informações necessárias somente para você poder conseguir montar e ver direitinho o espaço entre as suas pétalas, entre o vaso, como é que vai funcionar o seu desenho. Não se esqueça sempre de, às vezes, apagar a camada anterior, onde você estava fazendo o rascunho, para poder olhar, visualizar melhor como está ficando o seu desenho. Porque às vezes a gente começa a ver muitas linhas, e isso pode acabar confundindo. Então esse costume de você apagar, deixar bem fraquinho, a gente já usa, né? Porque usa a linha de baixo como uma referência. Mas apagar a linha e dar uma visualizada de como está se saindo o desenho é uma forma legal de você ir vendo se está no caminho certo ou se já precisa ir corrigindo. Aqui no caso eu já tô começando a arrumar de novo, porque eu vi que conforme eu vou colocando as flores, eu ainda quero colocar folhas mais altas e o meu desenho tá muito do meio para cima. Então eu já tô organizando, colocando ele um pouco mais para baixo da minha tela, para eu ganhar um pouco de espaço em cima do buquê e conseguir trabalhar com folhagem um pouco mais alta, com flores um pouco mais compridas.
Conforme eu vou encaixando mais galinhos, e eu acho que isso dá um charme super bonitinho aqui pro desenho, eu tô começando a perceber que meu vaso tá ficando um pouco apertado. Então, no final de tudo, eu vou dar uma arrumada nesse formato do vaso, deixar ele um pouco mais divertido e um pouco maior. Isso que é muito legal quando a gente vai pensando, trabalhando direitinho na estrutura do desenho, porque aí depois na hora de pintar é só alegria também. Agora sim, acho que o desenho tá bom, tá do jeito que eu gostei, chegou no resultado que eu gostei, então faça esse desenho até chegar no resultado que você goste, mas também não se perca, não fique muito tempo a ponto de você acabar desistindo de fazer esse tutorial porque tá demorando muito no desenho, tá? Então, usa aí, não deixa a perfeição te pegar, ao mesmo tempo trabalhe confiante com os olhos, com detalhes para ver até onde você quer que aquilo fique melhor, tá bom? Agora vem a parte mais gostosa, as cores, é sem dúvida a parte mais legal. Desenhar também é muito legal, mas a hora da pintura vai começando a criar mais vida, inclusive, para o seu desenho. Eu escolhi tons alegres, que deixam o desenho leve e divertido. Você pode brincar com as combinações que mais gostar. Sempre repara na harmonia das cores. E se você tiver uma dúvida de se a sua paleta de cores está bem legal, tem um vídeo aqui no canal também que eu ensino como você fazer um teste de cores antes de você começar a fazer a pintura final, para justamente também não chegar lá no final da pintura e falar, ah, essas cores não estão legais, eu vou ter que trocar tudo de novo e ficar testando até acertar aonde funciona. Esse vídeo é espetacular, eu vou deixar um link aqui na descrição. Para fazer essa pintura, agora eu tô usando o brush, o pincel digital do pacote do Estúdio Lemon, com o nome Giz. Então ele tem um efeito mais de giz que eu vou usar como fundo. Dessa vez eu não vou usar um brush mais pasta, mais fechado, mais gráfico. Eu vou usar ele logo com textura, porque junto com esse efeito de papel que tem embaixo, já vai dar aquele ar de que tá sendo feito de forma natural e de repente não digital.
Uma dica, não se esqueçam nunca na hora de pintar de separar as camadas de cores, para você não pintar uma camada em cima da outra, uma cor em cima da outra, e se você precisar trocar ou precisar voltar, você vai perder todo o trabalho que você fez. Então nunca se esqueça que cada cor é em uma camada diferente, ou pelo menos mais de uma cor na mesma camada, mas com desenhos que não estejam muito próximos um dos outros, eles não se juntam. Depois que eu pintar as flores, né, separar onde estão as cores das pétalas, e aí eu vou fazer um tracejado para dividir elas. É a proposta desse tipo de desenho, então eu não vou usar sombra, luz, nem nada. Ele é um desenho onde as cores vão dizer como estão as pétalas, então as que são rosa escura é um lado da pétala, a pétala que tá rosa clara, ela tem outro lado da pétala para esse tipo de flor mais pomposa, as outras estão com uma cor só, e um tracejado simples é o suficiente para você conseguir separar essas pétalas e trazer o desenho, o detalhe do desenho da sua flor.
Prontinho, as protagonistas do vaso, elas já estão prontas, que são as florzinhas. Agora eu vou começar a fazer os auxiliares, né? As outras plantas que estão no vaso, que vai dar esse arranjo todo no nosso vaso de flores. Vocês podem perceber que eu sempre coloco, eu diminuo o desenho, né? Vira e mexe eu pego e dou um zoom in bem lá longe, assim, para conseguir visualizar. Porque uma vez eu aprendi uma dica com uma artista americana muito legal. Ela sempre dizia assim, porque quando você pode se perder em alguns detalhes, minimize a sua imagem e o que você conseguir ver com clareza nessa imagem minimizada é o suficiente para o seu desenho. Então isso é muito legal. Então você diminuir a sua imagem e você olhar e ver se aquele detalhe que você colocou realmente está funcionando. Não precisa ser tão pequenininho que você vai diminuir, né? Mas é o suficiente para o seu desenho, porque às vezes a chance da gente se perder em detalhes é muito grande. Para mim, pelo menos, é enorme. Eu, para cair no detalhe, dois. E então esse exercício de minimizar o desenho, ele foi sensacional para me ajudar e falar assim, não, tá bom, você não precisa mais mexer nisso daqui.
Última parte do desenho, agora o vaso. Então terminei todo o meu buquê, fiz todas as folhas, as folhagens, as florzinhas e agora nós vamos começar a fazer o vaso de flores. Bem, como essa parte é um vaso de vidro, né? Nada mais legal do que ele ficar transparente para dar um efeito de vaso de vidro, que nós vamos colocar um pouco de água aí dentro também. Eu tô apagando aqui nos galhos e nas florzinhas o que tá pra fora do vaso, porque senão, se você deixar todo pintado, vai dar a impressão de que tem um tampão de vidro em cima. Então, a gente apaga por cima dos galhos e das flores das plantas que estão pra fora do vaso. Isso automaticamente já vai começar a dar um efeito do que tá dentro do vidro e do que tá fora do vidro. Eu gosto aqui, às vezes, de fazer um teste de cor de fundo, para saber como tá se desenvolvendo o desenho. Então, eu tenho a minha paleta de cores já pronta, né, que eu já tinha, a minha, e eu sempre gosto de colocar as cores de fundo para ver o efeito. Às vezes tem uma cor de fundo diferente, que dá um efeito bem legal no desenho, não só branco sempre. Prontinho, finalizamos o vaso de flores. Espero que você tenha se divertido com esse tutorial. Ele é muito simples de fazer, um pouco demorado, mas aí é legal para você poder treinar e se desenvolver. Bom, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e deixa o comentário aqui embaixo. E até o próximo tutorial. Tchau!